O Código de Hammurabi foi a primeira lei do mundo, é o que disse o geólogo muito famoso Sérgio Sacani, a qual eu gosto muito, mas vou reagir a essa fala dele dizendo que isso não é verdade, tá bom? Bom, é claro que eu vou pegar isso aqui como um gancho para a gente falar de questões teológicas. O que da lei do Antigo Testamento, da lei de Moisés, eu preciso guardar, Pastor Paulo? Porque nós guardamos 9 dos 10 mandamentos e não o sábado? São questões como essa que às vezes eu recebo e eu quero responder aqui neste vídeo para ficar já respondido de forma definitiva. Mas vou usar o querido Sérgio Sacani como um gancho para isso. Que essa aqui é a primeira lei do mundo. 1730 a.C. Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis feito pelo rei Hammurabi lá na Suméria por volta do ano 1750, vamos arredondar aí. Ele está lá junto com o arqueólogo, às vezes ele está junto com o biólogo, o Pirula, e eu sei que a área dele é geologia e que às vezes essas áreas conversam, embora estudem momentos diferentes da história, mas às vezes elas conversam em alguns assuntos. O Código de Hammurabi ele não é a primeira lei do mundo, porque se a gente olhar para Gênesis capítulo 26, versículo 5, o texto vai dizer assim, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Abraão já tinha um conjunto de leis, preceitos, mandamentos, ordenanças que ele seguia, a qual o próprio Deus tinha dado, e que agora Isaac deveria seguir. E Abraão está no momento da história bem antes de Hammurabi. Moisés, por exemplo, quando escreve as leis, as 613 leis ali para os judeus, para os hebreus, para o povo de Israel, Moisés vive por volta do ano 1450. Estou botando algo aqui aproximado, tá? Estou arredondando para a gente fazer uma conta mais rápida aqui. Então Moisés é por volta de 1450. Hammurabi de fato é mais antigo. Ele é por volta de 1750. Mas Abraão é mais antigo ainda. É por volta do ano 2000. Então, não pode o Código de Hammurabi, as leis de Hammurabi ser a primeira lei do mundo, porque Abraão já tinha lei, já seguia a lei segundo a própria palavra de Deus, a própria Bíblia. Então, Hammurabi não é o primeiro conjunto de leis do mundo. Inclusive, se você voltar um pouquinho antes de Abraão, for voltar na Bíblia ali, né? Antes de Abraão, você tem Noé. E Noé já sabe quais animais são cerimonialmente puros e impuros. Mesmo sem as leis de Moisés com essa descrição. Ou seja, ele já seguia um conjunto de leis e princípios que não começa com Moisés, que não começa com Hammurabi. E se você voltar ao começo de tudo, tudo começa no jardim, como eu sempre digo, você vai chegar em Adão e Eva. E eles, no Éden, na criação do homem e da mulher, já tinham um conjunto de leis. O próprio Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Então, se nós formos voltando na linha do tempo, Hammurabi está longe de ser humanamente o primeiro homem a criar leis no mundo, tá? Abraão já tinha suas leis, Noé já tinha suas leis, e você vai voltando, você vai chegar em Adão e Eva, beleza? Eu gosto muito do Sérgio Sacani, então é um vídeo bem respeitoso, porque ele, como ateu, respeita muitos cristãos, por isso que eu gosto de assistir ele. Ele gosta muito de debater as ideias e não as pessoas, né? Da mesma forma como eu também gosto de falar sobre as ideias e discutir sobre elas e não sobre as pessoas em si. Mas eu quero pegar isso que ele falou como um gancho, acertar esse detalhezinho para a gente pular para a questão teológica. Uma coisa que o Sérgio Sacani falou que eu vinha falando nas minhas aulas, mas da forma teológica de ser, e ele falou da forma científica e eu acabei juntando isso numa aula, dizendo que até os cientistas seguem aquilo que a gente tem ensinado lá. Eu falei o seguinte, olha, na Bíblia muitas pessoas faziam perguntas a Deus, porque as perguntas são mais importantes do que as respostas. Abraão perguntou, Jó então perguntou muito, só que você pode ver que Deus ele dificilmente dá uma resposta objetiva.
Geralmente o princípio dos judeus no Antigo Testamento é responder com outra pergunta. Isso eles aprenderam com o próprio Deus. Quando Jó pergunta, Senhor, por que eu nasci, por que eu não morri, por que minha mãe me teve, por que esse sofrimento todo na minha vida? Embora ele fez essas perguntas sinceras que você também faz quando está na prova, quando está na luta, ou quando acontece uma coisa que você não esperava, ou que você como cristão, teoricamente, não deveria vivenciar, e você fala, caramba, por que isso veio sobre a minha vida? São perguntas sinceras. Não é que você está duvidando de Deus, você deixou de acreditar em Deus, ou a sua fé está pequena. É porque você tem dúvidas sinceras. Né? Você tem coisas que você não entende, não domina. E Jó não entendia isso. Poxa, por que essas coisas estão acontecendo? E ao invés de Deus responder, Jó é por causa disso, e em Jó 38 vai dizer que Deus dá a Jó não uma resposta, mas uma outra pergunta. Uma pergunta-resposta. Ele vai dizer assim, Jó, onde é que você estava quando eu fiz os céus e a terra? Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos? Ou seja, a pergunta que Deus está dando como resposta para Jó tem muito mais resposta do que uma resposta objetiva de Deus. Ah, Jó, era por causa disso. Olha o que Deus diz. Você estava onde, Jó, quando eu fiz os céus e a terra mesmo? Ou seja, Deus está no controle, Deus está dominando a situação, Deus sabe o que está fazendo, Deus não abandonou Jó. Tudo isso numa pergunta-resposta. Então as perguntas são mais importantes do que as respostas. E aí um vídeo que eu vi alguns meses atrás do C.R. Sacani, na ciência, pelo que eu percebi, eles também tratam isso, não só a teologia, não só a Bíblia, mas na ciência isso também para eles é importante. Por quê? Alguém fez uma pergunta para ele assim, Sérgio, o que a gente espera encontrar de resposta com o James Webb? Era sobre o satélite James Webb. E falou assim, não, a gente não está esperando encontrar resposta nenhuma. O que a gente quer são mais perguntas. Para a gente, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Eu falei, caraca, isso casa exatamente com princípios do Antigo Testamento, princípios da Bíblia. Então, é um vídeo respeitoso, mas eu queria só fazer essa correção e aproveitar o Serjão aí como um gancho para o meu vídeo de teologia, que é o objetivo desse canal. E o objetivo do nosso canal é responder a pergunta que às vezes me fazem, pastor, por que nós não guardamos o 4º mandamento do sábado se nós guardamos os outros 9, que está lá em Êxodo 20? Por que, pastor, a gente não guarda as leis de Moisés? Ou a gente segue um ou outro princípio da lei de Moisés, como ofertas e dízimos? Então isso é uma estratégia de tirar dinheiro das pessoas? Bom, eu quero te responder isso com a própria Bíblia. E te dizer de forma bem objetiva que a gente não segue nada da lei de Moisés, nem mesmo os 10 mandamentos de Êxodo 20. Sabe o que a gente segue? As leis de Cristo no Novo Testamento. Aquilo que Jesus disse pra gente, que a gente deve seguir, é o que a gente segue. E às vezes essas leis de Moisés vão ser citadas por Jesus. Por isso que algumas a gente segue, porque Jesus ele vai trazer essa lei, ou a realidade da lei, o que seria a correta interpretação dessa lei na nova aliança. Tá? Porque a Bíblia vai dizer que o fim da lei é Cristo. A lei de Moisés, ela apontava para Jesus. Mas você não consegue seguir a lei de Moisés como ela é. Por quê? Porque a lei de Moisés estava presa à questão geográfica de Israel. E aí o povo tinha que ir para Jerusalém, tinha que estar no templo, tinha que fazer sacrifício, tinha o sistema de ofertas que às vezes envolvia também sacrifício. Então, da lei de Moisés, a gente não segue nada. Porque se você quiser, seria até uma hipocrisia nossa, né? Ah, vou seguir essa aqui porque essa aqui é legal. Vou seguir aquela ali porque aquela ali é estratégica para mim. Esse tipo de coisa não cola, porque no Novo Testamento, na carta de Tiago, ele vai dizer que se você tropeça em uma lei, você é culpada por toda a lei. Você não é um criminoso porque você, aqui no Brasil, descumpriu todas as leis ao mesmo tempo. O que te torna criminoso é desobedecer uma única lei, entendeu? Então, nós não seguimos nenhuma lei do Antigo Testamento. O que nós seguimos são as leis de Cristo no Novo Testamento, tá? Pastor, mas e os judeus que se converteram? Muitos judeus que se converteram no Novo Testamento, eles seguiam as leis que faziam sentido para eles como judeus. Por exemplo, eles tinham a Arca da Aliança no Novo Testamento? Não. Então, o que envolvia a Arca da Aliança, eles não faziam.
mas eles ainda seguiam algumas coisas, tipo festas, guardar o sábado, os judeus. Tanto que em Colossenses, Paulo vai dizer que ninguém deveria julgar o seu irmão se ele guarda ou não o sábado, se ele segue ou não as festas judaicas ali, porque ele já havia se convertido e tudo isso apontava para Jesus. Então, na prática, para a questão da salvação, para a questão do dia a dia de um cristão, essas leis não representam nada para a gente. Tá? Então, o que a gente segue da lei de Moisés? Nada. Nem os 10 mandamentos. O que a gente segue é o que Jesus falou. Os 10 mandamentos ele resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Já está seguindo os 10 mandamentos implicitamente. Então, essas coisas que Jesus traz para o Novo Testamento, ele traz a realidade do que ele queria falar lá no Antigo Testamento, é o que a gente segue. Nós não somos um povo sem lei. Inclusive em Hebreus vai dizer que, diferente do Antigo Testamento, Deus escreveu a lei nas pedras, do lado de fora do ser humano. Na Nova Aliança, é dentro de nós, no nosso coração, que Deus escreve as suas leis. Então, o que a gente segue é o que Jesus disse. E o que a igreja foi recebendo do Espírito Santo para ser seguido. Por exemplo, em Atos 15, tem o rompimento ali no Concílio de Jerusalém do cristianismo com o judaísmo. E aí, a Bíblia vai dizer que pareceu bem ao Espírito Santo que eles seguissem e colocassem sobre os gentios que se convertiam não as leis de Moisés, mas apenas algumas coisas, que é adorar a Deus somente, né, abandonando a idolatria, a questão da imoralidade sexual e não beber sangue. Ou seja, são coisas que estão na lei de Moisés, é aí que está o grande lance. Elas estão na lei de Moisés, mas elas também estão antes da lei de Moisés. Então, adorar a Deus, Moisés não criou esse conceito, isso vem muito antes. Não se contaminar de forma imoral, né, na questão do sexo, isso também vem muito antes de Moisés. Não beber sangue, o texto de Abel, lá em Gênesis, já falava sobre isso, que a vida está no sangue, o sangue de Abel clamava. Então, Moisés não criou nada novo. Princípios já existiam e Deus formalizou um conjunto de regras e leis para que Israel, quando entrasse na Terra Prometida, eles pudessem ser uma nação com um conjunto de leis e regras para seguir, dadas pelo próprio Deus para eles. E que não dá para a gente seguir hoje, porque nós não estamos lá, não temos mais nada do que eles tinham ali. Então é uma lei, Moisés deu um conjunto de regras e leis para eles, beleza? No Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente segue aquilo que Jesus deixou para a gente. Algumas dessas coisas vão ser repetidas. Inclusive algumas coisas do próprio Antigo Testamento, algumas coisas eram mais prioritárias do que outras. Por exemplo, Moisés deu carta de divórcio e o povo questiona isso diante de Jesus lá. Por que Moisés permitiu o divórcio, dando, né, a questão da carta lá? Jesus vai explicar, porque o coração de vocês é duro, ou seja, vocês são ruins, né? Vocês abandonam a esposa por qualquer motivo e a mulher fica lá mendigando, não tem como se sustentar, e aí a carta de divórcio era o meio dela entrar no outro relacionamento e ser sustentada por uma outra pessoa. Então era uma forma de guardar a mulher. Só que Jesus vai dizer assim, mas no princípio não era assim. Ou seja, a ordem que tem lá em Gênesis, no Éden, ela é prioritária com relação ao que Moisés disse. Jesus não está ali priorizando, por exemplo, o divórcio. Ele está priorizando o casamento, a união de Gênesis. O homem vai unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Então Jesus está dizendo que o texto prioritário não é o de Moisés, porque de Moisés veio depois. A prioridade é o que Deus falou lá em Gênesis. Moisés fez aquilo ali que fez para guardar as mulheres. Entendeu? Então, o que a gente segue é o que Jesus nos ensina. Ah, pastor, mas então dízimo e oferta não pode mais ter na igreja. Por quê? Porque Moisés, né, falou sobre isso, já que não tem que seguir isso. Não é bem assim. Dízimos e ofertas é um princípio que também vem antes de Moisés. Moisés nem sonhava em existir, Abraão já dava dízimo. Moisés nem sonhava em existir, Caim e Abel davam ofertas ao Senhor.
embora Deus não pediu isso diretamente, mas eles entendiam que havia essa necessidade de agradar a Deus de alguma forma. E depois Davi vai entender que Deus não precisava de fato disso. Ele diz isso em Crônicas 29. Deus não precisa disso porque nós pegamos da mão dele. Então a gente não precisa dar nada a ele. Só que Davi entendeu que a casa de Deus precisava. As pessoas que estavam trabalhando ali precisavam. As pessoas que a casa de Deus ajuda também precisam. Então, quando você dá o seu dízimo, você está mantendo a casa de Deus e as suas contas pagas. Quando você dá a sua oferta, você está fazendo com que os problemas do dia a dia sejam resolvidos. Porque nem tudo dá para você resolver com dízimo. Aquele dinheiro que está mantendo aquela porta aberta ali, as contas pagas, a luz, as pessoas que trabalham lá, etc. Às vezes você vai precisar de ofertas além daquilo ali. Então são as ofertas alçadas, as ofertas que são pedidas ali, que vão ajudar a pagar a conta de luz de uma pessoa que apareceu do nada lá, comprar a cesta básica para famílias que às vezes a pessoa ficou desempregada, para poder investir numa obra missionária, para poder às vezes comprar um equipamento melhor porque queimou o que estava lá. Então, esse conjunto de dízimos e ofertas é perfeito. Manter e providenciar coisas para o dia a dia. Ajudar nas despesas do dia a dia. Então é perfeito. No Novo Testamento, por exemplo, Paulo ali já está lidando com dinheiro, né, diferente do Antigo Testamento, que está lidando mais com coisas coletadas e caça, né, coletores e caçadores. Paulo no Novo Testamento já havia sido criado o dinheiro, né, já tinha denário, já tinha dracma, estáter e tal. Paulo já está lidando com dinheiro, mas ele cita que aquela oferta em dinheiro era como um sacrifício agradável a Deus para a igreja de Filipenses, uma igreja que não tinha, provavelmente, ali uma sinagoga, não tinha um conhecimento judaico, mas Paulo vai comparar. O dinheiro que vocês estão me dando para poder me ajudar, eu comparo com um sacrifício agradável a Deus do Antigo Testamento. Então, não seguimos a lei de Moisés, mas o princípio que vem antes de Moisés, nós seguimos. E às vezes a lei de Moisés vai mostrar alguns desses princípios que nós também seguimos, entendeu? E que muitas das vezes vai aparecer antes de Moisés e vai aparecer no Novo Testamento também. Então nós não seguimos, resumindo aqui, nós não seguimos a lei de Moisés, ela não é uma regra para nós cristãos. O que tem da lei de Moisés é citado em Atos 15, e o que nós temos que seguir, além daquilo que está em Atos 15, é tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Então tudo que Jesus deixou para a gente nos evangelhos e o Espírito Santo deixou para a gente na formalização das doutrinas pelo apóstolo Paulo e em Atos, né, em outros textos do Novo Testamento, é o que a gente segue, que é até mais simples, né? Então é isso que nós seguimos da palavra de Deus como cristãos. Não é errado, irmãos. Só apontando uma coisa aqui. Pastor, então se eu guardar o sábado, eu estou pecando? Não. Só que você não pode considerar o sábado como algo sagrado, como algo que vai trazer salvação. Quem não faz está errado. Isso já foi explicado pelo apóstolo Paulo. Mas não é uma coisa que o cristão ele tem que fazer por via de regra, como o povo tinha que fazer como via de regra na lei de Moisés. Pastor Paulo, eu posso fazer na minha igreja festa dos tabernáculos, festa da colheita? Pode, porque essas festas, embora a gente não segue como regra, porque está na lei de Moisés, elas apontam para Cristo, elas falam da vinda de Jesus. E tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, você pode fazer. Mas quem não faz, você não pode criticar. Entendeu? Bom, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. A Bíblia é recheada de princípios, e esses princípios são irrevogáveis. Tá? A própria Bíblia diz que para algumas coisas não há lei. Você não vai encontrar uma lei para ela, mas você tem que seguir, como o amor, por exemplo. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se eu esqueci de abordar, eu falei de uma forma que ficou difícil, coloque aqui nos comentários. Pastor Paulo, eu tenho algumas dúvidas sobre alguns assuntos. Põe aqui também para a gente poder saber em que direção a gente deve fazer conteúdo, para poder responder dúvidas das pessoas, tá bom? Deixa aqui para a gente
Tudo aí comentado direitinho. Se você gostou, 3.6, curte, comenta e compartilha para poder fazer com que esse vídeo, esse conteúdo chegue para mais pessoas e ajude a tirar essas dúvidas da cabeça das pessoas. Deus te abençoe e até o próximo conteúdo. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Gálatas 5:4. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Gálatas 5:14. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Gálatas 5:18.